Olá, tudo bem? Sou Rodrigo Braga novamente e estou aqui com mais um conteúdo interessante sobre planejamento financeiro, sobre independência financeira e aposentadoria, que é o foco aqui desse nosso canal. Tá, e hoje o que eu vou trazer para você? Eu vou trazer as 5 fontes de renda seguras para construir sua independência financeira e sua aposentadoria. Esse é um tema que as pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, qual que é a melhor fonte de renda? Qual que é a fonte de renda mais segura? Então eu separei 5, né? Creio que eu cobri uma boa parte, né, delas, das possibilidades, para poder apresentar para você e espero que esse conteúdo te ajude, tá certo? Bom, primeiro, rapidamente, vamos apresentar. Sou Rodrigo Braga, sou profissional CFP, tá certo? É uma certificação internacional para profissionais financeiros que cuidam de pessoas físicas, atendem pessoas físicas. E eu ajudo famílias que ganham 10 mil ou mais a planejar a sua independência financeira e sua aposentadoria do zero. Um pouquinho da minha experiência, né? Sou economista, sou empresário, sou planejador financeiro certificado, o CFP. Se você procurar aí, você vai ver que é uma certificação internacional de bastante prestígio, tá certo? Isso mostra de fato que nós entendemos bastante aí de pessoa física. Faço isso já há mais de 13 anos, estou desde 1997 no mercado financeiro, enfim. Fui assessor de investimentos por 11 anos, tá? De 2009 a 2020. Hoje eu não atuo mais com assessoria, hoje eu tenho um outro modelo de atendimento, tá certo? Mais voltado para consultoria de investimentos. Sou também gestor e consultor de negócios, né? Eu tenho uma empresa e, além disso, eventualmente alguns clientes me pedem, eu acabo fazendo consultoria de gestão, né? Para esse último ponto aí eu já faço há bastante tempo isso, mas hoje falta até agenda, não, é difícil dedicar tempo ao seu próprio negócio e ao mesmo tempo, né, de um terceiro, então a gente acaba limitando bastante essa agenda, mas eu faço isso também sempre que possível. Desde 97 no mercado financeiro, como eu comentei, e sou CEO e fundador da Prime Planner, que é uma empresa de planejamento financeiro e patrimonial. Aqui as empresas que eu já passei, algumas delas, né, desde a minha trajetória, sempre no mercado financeiro, sempre trabalhando com finanças. Tá certo? Agora, para essa apresentação, eu tenho 2 lembretes importantes que a gente não pode passar sem falar. Primeiro ponto, eu não vou falar aqui de regras do INSS. Sempre que esse tema aposentadoria é levantado, as pessoas sempre me perguntam sobre INSS, tá? Então, apesar de eu conhecer, ter equipe para isso, eu não vou falar nesse conteúdo. Esse conteúdo a gente vai falar das 5 fontes de renda seguras, tá? Posso até falar de INSS, mas não das regras né, nas quais as pessoas aí se aposentam. O que eu vou fazer nesse conteúdo? Eu vou deixar exemplos de fontes de renda seguras para construir sua independência financeira e aposentadoria. Então você vai poder se identificar com algumas das fontes de renda, você vai poder entender aonde que você está. Eu vou trazer alguns exemplos reais de pessoas reais para que você mesmo possa entender como você pode pensar a sua aposentadoria, a sua independência financeira. E por que nós precisamos falar deste tema? Bom, isso aqui é dado recente, tá? CNN Brasil, reportagem recente. Brasileiros demoram a fazer plano financeiro para aposentadoria, diz o Serasa. O Serasa tem uma base estatística muito grande, tá? Pesquisa mostra ainda que a alimentação é o maior gasto de quem já se aposentou e os custos com a saúde estão em segundo lugar. Então, esse é um dos motivos, tá? Na fase de aposentadoria ou de independência financeira, vai ser muito importante você se preparar para ela, por quê? Porque alimentação e saúde são gastos altíssimos quando a gente considera proporcionais à renda passiva, à renda gerada. Eu já vou falar mais disso, né, logo ali na frente, tá certo? Então a alimentação é importante. Então por que a gente precisa falar disso? Porque se você não se preocupar com isso, você vai ter dificuldade em se alimentar ou em assumir os custos com saúde. Um outro estudo aqui, outra pesquisa aqui importante é da SCPrev. SCPrev é um instituto de previdência do estado de Santa Catarina. Achei bem, né, pesquisando para poder trazer esse tema aí para você. Eu encontrei esse material, achei bem interessante. Aposentadoria no Brasil, expectativa versus realidade. 50% dos brasileiros acreditam que o INSS será a sua principal fonte de renda na aposentadoria. No entanto, a realidade é bem diferente.
93% dos aposentados dependem exclusivamente do INSS. Essa discrepância entre expectativa e realidade mostra a importância de buscar fontes complementares de renda. Ou seja, hoje você e a maioria dos brasileiros fala, bom, eu vou receber o INSS e eu vou receber mais alguma outra fonte de renda que eu vou construir. Então a expectativa é que metade da população brasileira acredita nisso. Agora, quando você vai para os fatos, que são os aposentados hoje, 93% dependem só do INSS. Tá? Então, por que é importante falar disso? Porque se você não se preparar para esse momento, você vai cair na estatística. Você vai cair dentro desses 93% que vai depender só do INSS. Por mais que você acredite agora que você não vai, tá certo? Então, saber disso agora é uma excelente oportunidade de sair da estatística. Agora, uma questão conceitual, tá? Falando do tema. Uma pergunta comum, tá? Independência financeira ou aposentadoria? Tá? Isso é uma pergunta que sempre surge. Na verdade, a independência financeira e a aposentadoria, elas são duas faces do mesmo objetivo. É importante entender o seguinte, nós trabalhamos aqui com o conceito de renda ativa e renda passiva. O que é renda ativa? Renda ativa é a renda oriunda do seu trabalho. Tá? Então, se você presta qualquer serviço, se você é funcionário de uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um empresário, até mesmo um funcionário público, não importa, você tem uma renda ativa. Para você receber a sua remuneração mensal, você precisa dedicar horas de trabalho para que isso aconteça, tá certo? Agora, um outro lado da história é a renda passiva. A renda passiva é aquela renda que você mesmo dormindo, sem sair de casa para trabalhar, pinga a renda para você todos os meses. Tá? Eu vou dar um exemplo, renda de aluguel. Renda de aluguel é a pessoa que tem um imóvel e está alugado, ela não importa se ela trabalha ou não. Todo mês aquele imóvel vai, o inquilino vai pagar o aluguel e vai entrar uma renda recorrente para essa pessoa. Ou mesmo pessoas que vivem de renda de dividendos de empresas, a mesma coisa. Até aposentados do INSS, é a mesma coisa, é uma renda passiva, tá certo? Então, independência financeira e aposentadoria são dois termos que representam a mesma coisa. No Brasil, a aposentadoria ficou muito ligada ao benefício do INSS. Não sei se você sabia, o INSS ele é um pacote de benefícios, ele é um serviço público com um pacote de benefícios, dentre eles a aposentadoria. Ela é um dos serviços. Mas o brasileiro ficou no imaginário popular, né, essa questão de que a aposentadoria é INSS, mas não é. Quando eu falo independência financeira ou aposentadoria, eu estou falando da mesma coisa, que é a fase na qual você irá viver de renda independentemente de trabalhar ou não, onde o trabalho se torna algo opcional. Agora, suas despesas pessoais, né, seus gastos com alimentação, com moradia, com saúde, entre outras coisas, serão pagos pela sua renda passiva e não pela sua renda ativa. Tá? Você usa a renda ativa, ou seja, a renda do seu trabalho, para construir no futuro uma renda passiva, que vai ser uma renda que vai entrar automaticamente para você. Dentre as rendas passivas, existem diversas possibilidades. Tá? E é uma coisa interessante porque muitos falam, puxa, eu quero viver de renda de aluguel, eu quero viver de renda do mercado financeiro, enfim, a gente vai falar bastante disso hoje. Tá? Existem dezenas de possibilidades que você pode escolher e traçar o seu próprio caminho. Antes de falar desse ponto da renda passiva, o que é importante você entender? Existem algumas fases da vida financeira. A nossa vida financeira ela tem essas etapas. Tá? E aí é importante saber qual fase você está. Você pode estar na fase de poupança, que é aquela fase onde você precisa guardar dinheiro, poupar dinheiro. Tá? Ou seja, você está longe de chegar lá na independência financeira, na aposentadoria, você precisa juntar dinheiro para isso. Ou você já juntou dinheiro suficiente, você não precisa mais juntar, e você apenas tem que fazer o seu patrimônio crescer. O que você juntou precisa crescer para você chegar lá. Tá? Chegando na meta, que é a independência financeira e a aposentadoria, você tem outras duas fases. Você pode consumir o que você juntou.
até o fim da vida. Então você juntou um montante, vai sacar esse montante até o fim da vida. Até o fim da vida você zera ou gasta a maior parte. Ou então você entra numa fase chamada transmissão, que é a fase onde boa parte das pessoas que têm contato com esse tema querem chegar, que é a fase onde você tem um patrimônio, né, você levantou um patrimônio, esse patrimônio vai te gerar uma renda passiva automaticamente, você vive com essa renda passiva e ao final da sua vida você transmite o patrimônio para a geração seguinte. Essa é a fase da transmissão. E por que é importante saber em qual fase você está? Porque cada fase implica em diferentes tipos de renda passiva. Tá? Se você está na fase de poupança, se você tem um certo nível de capacidade de poupança, você pode seguir um caminho. Se você já está na fase de crescimento, já tem um patrimônio mais estruturado, é um outro caminho. Entende? Então, dependendo da fase que você está, a estratégia de independência financeira e aposentadoria é diferente. Falando ainda da fase de consumo e crescimento, que são as fases que eu falo de fases de preparação para a aposentadoria. Fase de, perdão, consumo não, de poupança, né, que é a fase de aporte e crescimento. Né, são as fases de preparação. E nessas fases, se você está nessa fase de preparação, você precisa tomar algumas decisões ainda hoje. Quais são essas decisões? Qual que é a sua renda passiva almejada? Você já fez essa reflexão? Quanto você deseja ter de renda passiva lá na frente para poder manter o seu padrão de vida? Outra, qual que é o prazo que você tem para acumular? Qual que é a sua idade hoje? Qual que é a idade que você quer alcançar essa renda passiva ou mesmo se aposentar? Tá certo? Você vai, sabendo a idade que você tem hoje e a idade que você quer chegar, você chega no prazo de acumulação. Qual que é a sua capacidade de poupança, os seus aportes, né? A sua capacidade de geração de recurso para alimentar esse projeto da renda passiva? Você tem que tomar uma decisão hoje e saber qual que é a sua capacidade de poupança. Quais as escolhas das suas fontes de renda? Quais são as rendas que você vai querer ter lá na frente? Você já sabia que você tem que escolher essa renda hoje para que você possa construir ao longo do caminho? E por último, mas não menos importante, dos investimentos que você tem, dos ativos que você tem, qual que é o retorno que eles estão dando? Qual que é a rentabilidade almejada ou a rentabilidade que vem acontecendo? Então, essas decisões você precisa tomar hoje, para de fato você se preparar para esse momento, tá certo? E aí eu trouxe aqui para você alguns exemplos de pessoas reais para que você possa se identificar. Eu não sei qual que é o seu caso, né, mas eu espero que esses exemplos te ajudem a se enxergar aqui no projeto, tá? No processo. Você pode ser um profissional liberal, um médico, um dentista, um advogado, um arquiteto, né? Enfim, profissional liberal ou autônomo, né? São profissionais, são pessoas que vivem dos seus serviços, prestam serviços, a boa parte não tem uma renda fixa, né? Ou se tem, ela compõe outras rendas, tá certo? Mas esse é o profissional liberal, o profissional livre, né? Autônomo, independente, tá certo? Um outro exemplo de pessoas reais que eu trouxe é executivo, CLT ou PJ, tanto faz, mas não sei se você é essa pessoa, mas aquele que tem uma renda fixa, trabalha para uma empresa, presta um serviço e recebe um salário fixo mensal, tá certo? Esse é o executivo. Ou pode ser que eu esteja falando aqui com um casal de empresários, né? E esses três perfis são pessoas reais mesmo que eu dentre todos esses anos de consultoria, né, acabei atendendo e trouxe aqui para essa nossa conversa, essa nossa apresentação. Tá? Então, um casal de empresários. Então, você tem uma empresa, né, esse casal tem uma empresa, trabalha, tem seus funcionários, tem sua retirada mensal e por aí vai. Tá certo? Então, são três perfis. Vamos ver aqui qual que você se identifica mais. E aqui, nesse lado esquerdo, aqui, eu coloco as decisões que esses perfis ou que essas pessoas, você sendo uma delas, a decisão que você precisa tomar hoje, tá certo? A renda passiva, prazo de acumulação, capacidade de poupança, escolha das fontes de renda. Por que está em negrito? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença lá na frente e você vai ver por quê. E a rentabilidade dos investimentos. Então, no caso do profissional liberal,
Esse profissional liberal, ele almejou uma renda de R$ 35.000. Então é feito o cálculo, fala, puxa, para eu poder me manter, manter aqui meu plano de saúde, manter meu condomínio, manter meus gastos com alimentação, com viagens, etc., eu preciso de R$ 35.000. Tudo certo. Vamos colocar essa renda como renda passiva. O prazo de acumulação é em torno de 15 a 20 anos. Então, o que é isso? Tá? Imagina se você tem em torno de 45 anos como profissional liberal, você almeja ter a sua renda passiva, chegar na sua independência financeira entre 60 e 65 anos, tá certo? E tem uma capacidade de poupança estimada de R$ 4.000, tá? E quais foram as escolhas das fontes de renda? Bom, essa pessoa chega e fala, bom, eu vou receber INSS, isso eu já vou receber porque eu pago todos os meses, ok? E eu quero ter uma renda complementar com aplicações financeiras. Então esse é o desejo desse profissional liberal. Será que vai dar certo? A gente vai ver, vou mostrar para você. E os investimentos atualmente, na verdade não atualmente, mas no momento que foi analisado, estava em torno de 8% ao ano. Tá? Aqui a gente não vai discutir se é pouco ou se é muito, a análise aqui não é essa, isso seria um assunto para um outro vídeo, porque tem muita coisa para falar quando a gente fala de rentabilidade dos investimentos, tá certo? E o executivo chegou e falou, bom, eu preciso de 25 mil de renda passiva, tá certo? Joia. E qual que é o prazo de acumulação? Entre 10 e 15 anos. Então aqui eu estou falando de um profissional na faixa dos 50, 55 anos, né, que almeja parar, né, aos seus 65, talvez 70 anos, né? Enfim. Capacidade de poupança hoje, R$ 1.000. R$ 1.000 de capacidade de poupança por mês. E como que ele quer se aposentar? Ele fala, bom, já pago o INSS, é retido na fonte, e eu tenho uma previdência corporativa e ela vai me dar a renda que eu preciso, tá? Bom, a gente já vai falar disso. A rentabilidade dos investimentos, 7% ao ano. E o casal de empresários fala, puxa, eu preciso de 20 mil. 20 mil a gente consegue viver bem. Tá? A gente tem de 25 a 30 anos. É um casal mais jovem, né? Um casal aí que tem esse bastante tempo, né? Um casal na faixa dos 35 anos, 40, que acredita que consegue aí nesse prazo chegar aos 60, 65 anos, mais ou menos, consegue aí ter uma renda passiva e construir. Tem R$ 500 por mês para poupar, né? Para guardar, e desejam se aposentar com imóveis, querem adquirir imóveis e dividendos do próprio negócio, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar isso. E eles não têm carteira de investimentos. O foco deles é investir no negócio. Então são 3 perfis de pessoas reais. Espero que você tenha se identificado com algum deles e vamos ver o que isso vai dar. Para poder continuar falando, a gente viu a fase de poupança, o aporte, né, a fase de crescimento. Agora, pensando na fase já aposentado, chegando na renda passiva, nós temos as fases de consumo e transmissão, que são as fases de usufruto da renda passiva. Usufruto. Existem não, né? Eu separei 5 tipos de fonte de renda para independência financeira e aposentadoria, ou seja, para quando você chegar nessa fase de consumo e transmissão, você poder escolher 5 fontes de renda para você. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo, tá? De uma divisão de renda, aqui alguns tipos de renda, a gente vai falar agora sobre eles. O primeiro deles que está aqui é investimento no mercado financeiro, esse aqui. Ó. O que é interessante no investimento no mercado financeiro? É extremamente democrático. Tá? Então, se você tem uma capacidade de poupança de R$ 50, R$ 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 por mês, você pode utilizar o mercado financeiro para construir a sua aposentadoria. Então, o mercado financeiro ele é muito democrático, ele é muito simples de ser utilizado. Tá certo? Claro, o ideal é ter sempre assessoria, ter apoio para você conseguir fazer isso de uma maneira assertiva. Tá? Mas é extremamente democrático e tem diversos tipos de investimento, desde investimentos mais complexos, com retornos maiores, né, e algumas limitações, até investimentos mais simples, de resgate rápido, então tem de tudo. O mercado financeiro está aí.
Uma outra fonte de renda é a aposentadoria do INSS. Tá? O teto em 2025 está em R$ 8.157,41. Então, quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência de 2019 e sempre contribuiu pelo teto, o objetivo é ter essa renda lá na frente. São casos muito raros, tá? Mas enfim. A aposentadoria do INSS é uma coisa hoje que está bastante presente na vida do brasileiro. Por quê? Porque é uma contribuição obrigatória. Então, por mais que seja um serviço público, esse serviço ele é obrigatório. A pessoa paga querendo ou não. Então, principalmente quem é CLT acaba pagando na fonte. É descontado do seu salário o valor que é investido aí na aposentadoria do INSS. Tá? Quem é profissional liberal, autônomo, empresário, pode pagar a guia, né? O contador manda a guia de pagamento. Uns pagam, outros não, né? Depende, escolhe o valor, aí tem algumas flexibilidades, mas acaba sendo considerado como se fosse um imposto para a maioria das pessoas. Tá certo? Aluguéis, né? Aluguéis não tem segredo. Aluguéis é comprar imóvel, viver de renda de aluguéis. Né? A pessoa pode comprar um, dois imóveis, ou pode ter uma carteira com vários imóveis, esses imóveis gerando renda de aluguel, e aí a pessoa de fato tendo a sua renda passiva. Dividendos de empresas. Esse aqui pode ser novidade para muita gente, tá? Dividendos de empresas, vamos pensar o seguinte: se você é empresário e você está construindo um negócio, em algum momento esse negócio vai ficar grande o suficiente para que você possa viver dele. Ou seja, mesmo sem se dedicar ao negócio, você pode ter uma renda passiva dele, como se fosse um aluguel, né, o dividendo, tá certo? Que vai te manter pelo resto da vida aí, como renda passiva. Claro que isso precisa ser construído, né? Dividendo, para você poder viver dividendo, a sua empresa ela tem que estar muito bem estruturada, muito bem preparada para esse momento, e o planejamento para essa fase ele é bastante intenso, tá certo? Mas tem muitos empresários que vivem de renda dos seus próprios dividendos. Né? Eles continuam com a empresa, continuam lá no quadro societário e têm seu rendimento, né, como se fosse de fato uma renda de aposentadoria. E por último, mas não menos importante, a previdência corporativa. Então, se você trabalha numa empresa, principalmente multinacional ou empresas de grande porte, as empresas têm um plano de previdência corporativa. Boa parte deles, o funcionário contribui com um valor descontado em folha e a empresa coloca mais um valor em cima para poder ajudar no processo de capitalização. Tá? Geralmente as previdências corporativas são veículos bastante interessantes justamente pela parte que a empresa coloca. Isso potencializa muito a renda passiva lá na fase, né, da aposentadoria. Tá certo? Então, esses são 5 tipos de fonte de renda que eu separei para sua independência financeira e para sua aposentadoria. Mas você pode me perguntar, Rodrigo, tá, o que eu faço com isso? Boa pergunta. Se você é profissional liberal, vamos fazer uma simulação de renda de independência financeira e aposentadoria para você, conforme o perfil que nós traçamos agora há pouco. Tá? Profissional liberal, qual que foi a escolha da renda passiva? Ele quer INSS e aplicações financeiras. Joia. Temos aqui o INSS, aluguéis, mercado financeiro, e aí teria que ser uma carteira balanceada, né? Dividendos e previdência corporativa. Lembrando que o objetivo é R$ 35 mil mensais. Tá certo? E como é que é a realidade desse profissional liberal? INSS, R$ 5 mil, que é a média do que ele contribui. Foi feito um estudo e nesse estudo foi identificado que ele vai receber em média R$ 5 mil pelo INSS. E aluguéis, ele não quer renda de aluguel, não pretende comprar imóvel. Mercado financeiro, ele pretende ter 30 mil de renda passiva do mercado financeiro. Não quer ter dividendos do seu negócio, da empresa, e não tem previdência corporativa. Olha que interessante. Então, no projeto de renda passiva do profissional liberal aqui, ele contribui com 5 mil, com um valor para o INSS que deve dar os 5 mil lá na frente, tá certo? E ele vai complementar no mercado financeiro, montar uma carteira para dar 30 mil de renda passiva. Agora tem um ponto de alerta, não sei se você percebeu aqui, tá? Qual que é o grande ponto de alerta desse profissional liberal? 86% da renda passiva desse profissional virá do mercado financeiro através de uma carteira balanceada.
E por que que esse é um ponto de alerta? Porque se esse profissional liberal, se você, profissional liberal, não dedicar tempo, não priorizar a construção da renda passiva no mercado financeiro, o que que vai acontecer? Você vai chegar, você vai falar, puxa, eu quero ter uma renda passiva e me aposentar com 35 mil aos 60 anos. E você não dedicou tempo, não teve um foco nessa questão do mercado financeiro, o que que vai acontecer? Você chega nos 60 anos, vai perceber que você não tem nada, ou não tem quase nada, vai ter que se contentar com seus 5 mil reais do INSS e não vai conseguir bater os seus 35 mil. Possivelmente você vai continuar trabalhando nessa fase. Inclusive, muitos profissionais liberais trabalham, né, e gostariam de já estar mais descansados nessa fase. Então, esse é o ponto de alerta. Tá? Quase que toda a renda vem do mercado financeiro. Então, você precisa o quê? Dedicar tempo e foco para poder trabalhar essa renda. Agora, você é executivo. Lembra do executivo? Vamos ver como é que você se encaixa aqui. A escolha, nesse caso, foi INSS e Previdência Corporativa. Então, tem aqui as fontes de renda e a meta, que é o objetivo, que é 25 mil de renda passiva. Tá certo? Bom, pelos cálculos, esse executivo vai receber do INSS aproximadamente 6 mil reais. Aproximadamente 6 mil reais. Tá certo? Não vai ter renda de aluguel, não foi esse desejo dele. Não vai ter renda do mercado financeiro, não foi esse o desejo dele. Não vai ter dividendos, não foi esse o desejo dele. E espera ter 19 mil reais da sua previdência corporativa. Tá certo? E aí, 19 com os 6 mil do INSS vai dar os 25 mil que ele espera. Ponto de alerta, você já pegou, tenho certeza que já entendeu aqui. 76% da renda virá da previdência corporativa. E aí a dúvida que eu coloco: será que essa previdência corporativa vai conseguir juntar capital suficiente para dar os 19 mil reais na fase de independência financeira ou de aposentadoria? Essa é uma pergunta muito importante. Tá? E dá para projetar. Se você entrar no processo lá de previdência corporativa, você consegue fazer projeções. Tá certo? Então, esse é o ponto de alerta. Tá? Para ver se vai ser possível mesmo fazer isso ou se precisa incluir outras fontes de renda aqui no meio do caminho para complementar com a Previdência Corporativa e com o INSS para bater os 25 mil de renda passiva. E por último, a simulação de renda de independência financeira e aposentadoria do casal de empresários. Qual que foi a escolha? Imóvel e dividendos. E nós temos aqui as fontes de renda, as 5 fontes que vocês já conhecem, né? E objetivo, 20 mil reais. Como é que vai ficar o caso do casal? INSS, 4 mil reais. Cada um contribui de uma maneira autônoma, aproximadamente 2 mil para cada um. Aluguéis, 3 mil reais. Lembra que quer viver de aluguel? Quer ter parte da renda de aluguel? Por quê? O casal já planeja comprar 1 ou 2 imóveis, que deve receber aí de R$ 1.500 em média, 2 imóveis cada um. Vai dar os 3 mil reais. Mercado financeiro, não está interessado em construir ou não quis, né, construir. 13 mil de dividendos e 0 de previdência corporativa. Olha que interessante esse caso. E aí dá os 20 mil de renda passiva, que foi a renda desejada. Ponto de alerta, você já percebeu, dividendos. A escolha de dividendos de empresas é uma escolha extremamente interessante, porque é uma das fontes de renda mais lucrativas que existem, tá? Por uma série de fatores. Por outro lado, se não for feita de uma maneira planejada e adequada, é uma das mais arriscadas. Tá? A pessoa muitas vezes ela entrega ao negócio, tem um risco de negócio, tá certo? Continua. Imagina a pessoa trabalhou a vida inteira para construir a sua empresa, chega lá nos seus 70 anos, 75 anos, está vivendo de renda de dividendos de empresas, e aí a empresa passa por um problema grande e esse dividendo tem que ser cortado para ela se manter. Imagina a pessoa com seus 75 anos ter que fazer um ajuste, né, no seu custo de vida. É muito difícil, ainda mais se a pessoa estiver tendo gastos com saúde, com algum tipo de, né, de comorbidade. Então, é uma renda que eu gosto muito, mas tem que preparar com cuidado. Tá? Muitas pessoas, quando a empresa cresce e chega na fase de receber dividendos, elas vendem a empresa. E aí o que elas fazem? Com o dinheiro da venda da empresa, elas compram imóveis,
colocam no mercado financeiro e aí constrói uma estrutura de renda passiva mais estável e que não dependa tanto das intempéries da empresa. Mas, ainda assim, é uma fonte de renda interessante, segura desde que bem feita e que pode ajudar muito você que é empresário a se aposentar. E como conclusão, eu tenho 2 pontos aqui para conversar que eu acho que pode te ajudar, tá? Pode trazer uma reflexão importante. Se você não se planejar para a sua independência financeira e sua aposentadoria, você pode ter grandes problemas lá na frente. Ou seja, não se planejar pode custar caro. Já pensou você achar, falar, eu vou ter lá uma renda de 30 mil, 40 mil, você não se planeja, você chega na data, e agora quanto que eu tenho? Puxa, só tenho 5 mil do INSS. Não. Se você tem tempo, se você tem condições de poder pensar nisso, te chamo a fazer essa reflexão e se preparar para esse momento, tá? E aí um exercício que eu quero te propor. Quanto você quer de renda passiva? Você já fez essa pergunta? E aí eu tenho um exercício para te propor aqui. Deixa eu entrar aqui no... Aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma tabelinha que eu mostrei, que eu criei, sobre independência financeira e aposentadoria, sobre renda passiva, tá? Então aqui é o total almejado e aqui são as fontes de renda. Vamos supor que você trabalhe e tal, você fala, Rodrigo, eu quero ter 30 mil de renda passiva. Você pode fazer um exercício. Quanto que você vai ter aí de INSS? Ah, fiz as minhas contas aqui, eu acho que eu vou ter uns 5 mil. Legal. Você tem imóvel de aluguel? Puxa, eu tenho um imóvel que eu recebi de herança da minha avó, ele gera aí mais ou menos 3 mil reais de aluguel. Bacana, olha que interessante. Você tem dividendos de empresa? Não. Você tem previdência corporativa? Não. O que te sobra? O mercado financeiro. Então, se você quer ter 30 mil reais de renda passiva, quanto que você vai precisar do mercado financeiro? 22 mil reais. E aí, o que você precisa fazer? Você vai ter que construir essa renda passiva no mercado financeiro, usando estratégias de crescimento patrimonial, de aporte patrimonial. E aí, isso é um assunto para um outro vídeo, tá certo? Mas esse exercício você pode mesmo fazer, você mesmo aí onde você está, para poder refletir e ver qual que vai ser a renda passiva que você quer, quais são as fontes de renda e como que você vai construir, tá certo? Deixa eu voltar para cá. Então é isso. Então esse exercício eu tenho certeza que vai te trazer bastante clareza, tá certo? E aí, para encerrar, se você quer mais conteúdo como este, vou lembrar, meu nome é Rodrigo Braga, sou profissional CFP e eu ajudo famílias que ganham 10 mil ou mais a planejar sua independência financeira e aposentadoria do zero. Se você quer mais conteúdo, esses são os meus canais. Estou no Instagram, tanto no Instagram como no YouTube. Se você colocar @rodrigobraga.planner com 2 N's, você vai me encontrar e vai ter muito mais conteúdos como esses, tá certo? E aí eu peço, se você gostou, curta, comenta, compartilha com quem precisa desse vídeo, salva. Os comentários são importantes porque é pelos comentários que eu consigo ver as dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto. Então coloca uma dúvida aí, eu vou ler todos os comentários e dos comentários eu vou extrair conteúdos que vão te ajudar de fato a planejar sua independência financeira e sua aposentadoria, mesmo que seja do zero. Tá certo? Sucesso! Qualquer dúvida, estamos por aí. Um abração!